Quando foi que a gente se perdeu achando que dar tudo de si seria o melhor caminho? Quando foi que a gente se confundiu de que teria que colocar a vida inteira na frente, a carreira na frente, a família na frente, para poder ter os melhores resultados? Eu venho entendendo no fundo do meu coração que o autocuidado potencializa a alta performance e a auto-performance. E eu venho vivendo isso. E cada vez mais eu vou conversando, eu vou conhecendo pessoas que falam essa mesma língua, que passaram por muita coisa e que também estão chegando a essa conclusão. Então, meu bem, hoje é dia de Juliana Góes Podcast com uma convidada que eu posso dizer para vocês que ela também corre, ela também é mãe, ela é CFO da Vitati, que é essa empresa que desde que eu conheci eu falei, gente, tem tudo a ver com o que eu acredito. Um aplicativo que você baixa gratuitamente e te permite cuidar do seu bem-estar, da sua saúde, da sua alimentação, do seu sono, de onde você estiver. E que está com a gente hoje de novo no podcast. Vou deixar um QR Code aqui na tela se você quiser conhecer o app da Vitati, baixar gratuitamente. Olha, descobrir os programas, as aulas, os desafios, porque eu tenho incluído na minha rotina, já que sei que esse autocuidado vai potencializar os meus resultados nas mais diversas áreas da vida. Então eu quero que vocês conheçam hoje a Rafaela Bassetti, que veio aqui dar uma entrevista sobre a sua trajetória. E Rafa, assim, quando eu vi, mãe de 3, corredora, empreendedora, já foi advogada, já fez tanta coisa, eu falo, quero saber como que ela recalculou todas essas rotas, porque eu entendo que cada momentinho da vida pediu uma energia da Rafaela, ensinou alguma coisa para a Rafaela. Então ter você aqui hoje é motivo de alegria, porque eu acredito que toda mulher ensina, e poder estar com mulheres como você que já viveram tanto. Então, pouco tempo de vida, porque você tem a mesma idade que eu, né? A gente tá jovem, 37. Jovem, essa pele. Então, eu amo aprender com outras mulheres, eu tenho certeza que vocês também vão. Antes de passar o mic aqui para Rafa, eu quero que você comente depois qual foi o seu principal insight. Se inscreva aqui no podcast, siga. Vem comigo porque toda semana a gente tem novos episódios e agora aqui rodando com convidados maravilhosos. Rafa, bem-vinda. Ai, gente, que honra, que eu tô ficando até emocionada, tô com medo de chorar. Olha que eu choro e vem até meme. Ela tá lá chorando de novo. Eu falo, gente, gestão emocional é chorar quando você quer. Tá tudo bem. É isso, eu já tô emocionadíssima, uma honra pra mim estar aqui. Gente, não sei fazer isso, tá? Assim, minha praia não é essa, não sou linda assim, não falo bem assim, mas espero que eu consiga contribuir aí, contar um pouquinho da minha história. Que é igual de todo mundo, mas que é uma história que a gente continua aí tentando, né? Todo dia ser feliz, fazer direito, se cuidar do outro. Então, exatamente. Se puder inspirar alguém, eu vou ficar feliz. E ainda mais, acho que pelo fato de você trabalhar hoje numa empresa que tem essa narrativa, que tem isso como missão, tem isso no DNA do bem-estar, da saúde. Como você se sente em relação ao seu autocuidado? Você acha que o entorno favorece, a cultura da Vitati favorece? Ou é uma coisa que você sempre teve consciência de que preciso cuidar de mim para fazer bem o que eu tenho que fazer? Nossa, muitas perguntas em uma. Vamos lá, acho que sempre tive consciência. Acho que não, sabe? Eu sou até uma ex-fumante, então olha que loucura. Nunca fui da bebida, né? Não sou de beber muito, mas sou uma ex-fumante, então passei ali início da juventude numa rotina insana de zero autocuidado, né? Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, Coca-Cola. Primeira coisa de manhã era uma Coca-Cola, sabe? Aquele louco, gente! Eu acho que talvez tinha uma consciência, mas não tinha isso na prática. E aí, obviamente, que à medida que a gente vai, né, envelhecendo, a gente vai percebendo a importância disso. Então, não adiantava eu querer ter uma alta... Perfeito o que você falou, Josi. Não adianta você querer ter uma alta performance, ser uma super executiva, né, entregar muito output no trabalho se você não está se cuidando, se você não dorme direito, se você não se alimenta direito. E aí, descobri isso na prática. Então, acho que depois que eu deixei de ser advogado, eu já trabalhava com consultoria, que eu trabalhava 20 horas por dia. Eu tive um piripaquezinho aí, pequeno, porque eu era muito jovem. Talvez hoje fosse mais pesado, mas... Quantos anos? Uns 25, 26. Foi até antes de eu me casar. Já tinha trabalhado como advogado? Você já estava em outra jornada? 20 horas por dia, é isso? 20 horas por dia. Eu trabalhava com consultoria estratégica, então aquela coisa de ir para o cliente... Chegar às 8, ir embora pro hotel às 8 da noite, e aí virar a madrugada para entregar relatório, entregar material. E aí, assim, tive um problema de circulação
insano, né? Fiquei ruim. E aí foi a hora que eu falei, chega, não faz sentido, assim. Estudei muito, né? Fiz faculdade, fui fazer mestrado fora, que foi quando eu mudei de carreira. Dentro de todos os meus privilégios, né, na vida, não é possível que o que eu ia contribuir para o mundo era destruir a minha saúde e dar dinheiro para quem já tem dinheiro. Então, assim, não fazia sentido. Não fazia sentido para mim, não fazia sentido para o ecossistema mesmo. E foi aí que eu fui parar no que hoje é Habitat. Olha que é uma história que se conta sozinha. Porque nessa crise de propósito de falar não faz sentido eu me adoecer e não gerar valor para o mundo, eu fui falar com a Endeavor. E a Endeavor me apresentou o Daniel Yuniski, que é o fundador hoje da Salve, né? Mas há 15 anos atrás aí do grupo Minha Vida. Uau. E aí, enfim, me conectei com ele com o propósito que eles tinham, que era de democratizar a informação de saúde na internet, né? Era uma época em que tudo era mato, a gente tinha muito menos negócios aí operando, olhando para a saúde. E eu me juntei ao time, falei, Daniel, não sei o que eu vou fazer aí com você, mas eu quero fazer parte. E aí eu acho que começou essa transformação de entender que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter essa visão holística que você fala muito. Não adianta trabalhar muito e adoecer, mas também não adianta só a gente se cuidar e não produzir, não entregar para o mundo, né? Então, acho que eu comecei a entender o que era esse equilíbrio, e aí entra a coisa da cultura da empresa, né? Então, lá atrás, quando eu me juntei para minha vida, eu vi que não tem como você trabalhar para um propósito que você não vive, né? Então, não dá para você trabalhar para a saúde, para levar a saúde para as pessoas, isso não ter verdade, né? Eu estar lá durante 8 horas olhando para um produto, olhando para uma entrega, e aí na minha vida eu sou fumante, eu durmo 4 horas por dia, eu brigo com a minha família. Então, acho que a transformação começou muito aí, né? E aí eu já praticava esporte, mas foi a hora que eu parei de fumar, foi a hora que eu, de fato, comecei a olhar para minha alimentação de outro jeito, é a hora que eu trouxe atividade física, talvez não tão intensa quanto hoje, mas presente, e aí me tornei mãe e a história foi a seguinte. Aí a roda da vida começou a girar, né? Exato. Porque é o que eu falo para as minhas alunas da Liberdade de Ser, que quando a gente faz a roda da vida, você divide a sua vida em várias fatias. Amo. E você consegue olhar como um todo. Se tem uma área que está mais defasada, se tem uma área que está melhorada, às vezes você tem, né, uma área de alavancagem que você quer investir, que você precisa cuidar. Mas não adianta você estar ali dando nota 9 na sua carreira, no seu desenvolvimento intelectual e pessoal e, quem sabe, nos seus relacionamentos sociais. Se a sua espiritualidade, se a sua saúde estão em baixa roda, não gira, gente. E tudo bem se você tá aqui assistindo e ouvindo a gente, falando, Ju, mas eu tô nesse lugar da Rafaela do passado, acordando, tomando Coca-Cola e fumando, e sem atividade física, beleza. Mas um exercício que eu gosto de propor é onde você quer estar daqui a 5 anos? E às vezes, dependendo do ritmo que a pessoa tá, se ela vai conseguir chegar nos 5 anos. Exatamente. Então, Acho que não chega. olha, né? E vê se isso é sustentável e da onde você começa uma transformação hoje, a partir do que você sente que é mais prioritário, a partir do que você sente que tá mais embaixo. Eu tenho certeza que para a Rafa, ela não foi simples dar essa guinada. E eu queria até entender de que forma que os filhos vieram, em que momento, porque são 3, né? De 8 anos, 5 e... Olha, 8, 5 e 3, né? As idades. O que eles te ensinaram? Aí a primeira filha veio para ensinar o quê para Rafaela? Agora, Porque cada um agora vem de chora. um jeito, né? Cada um ensina algo. E geralmente o primeiro é o que a gente não sabe, né? Ser mãe ainda. Tá nascendo a mãe junto com a criança. Como foi isso? Eles me ensinaram tudo. Acho que filhos curam a gente, né? Nossa, até é difícil falar, mas vamos lá. Então, acho que tem muito a ver até com o que você trouxe da roda da vida, né? Então, as coisas vão se consertando. Eu nem acredito num equilíbrio perfeito, porque eu acho que o equilíbrio é o desequilíbrio, né? Uma hora a gente roda mais esse pratinho, mais aquele. Exato. Mas era isso, o trabalho talvez estivesse ali nota 9 e tudo tivesse mais meia boca, outras coisas muito ruins. E eu acho que uma coisa vai consertando a outra, né? Então, à medida que o trabalhar com um propósito entrou na minha vida e eu comecei a olhar para minha saúde, eu também comecei a olhar mais para o meu relacionamento, né? Eu já estava há bastante tempo com o meu marido, a gente ainda não era casado, mas diminuir o trabalho, obviamente, abre espaço para a relação, né? Que abre espaço para poder pensar na maternidade de outra forma como possível. Mas quando eu engravidei da Olivia, na verdade, a minha vida virou de
pernas pro ar, assim. Eu tenho uma amiga querida no trabalho que hoje está grávida e ela tá passando por esse mesmo momento de... Eu deixei de me conectar com quem eu era. Eu tive que... Não é nem redescobrir quem eu era, acho que eu tive que reinventar a Rafaela, assim, porque eu sempre me identifiquei com esse lugar do trator, né? A boa aluna, a que vai estudar onde quer e que depois trabalha onde quer e que trabalha muito e que entrega. Um padrão repetido da minha mãe. Então, também, obviamente, ser mãe me fez curar, né, a ferida do passado e me reencontrar com a minha mãe, com a história da minha mãe. Mas quando eu engravidei, acho que foi até uma questão hormonal, eu olhei e falei, gente, não sei mais quem eu sou, assim. Eu até contei pra ela que eu fui fazer coaching com a Ana Galafrio. Não sei se você conhece, mas... e eu contei pra ela, eu era um trator. Hoje eu me sinto uma tartaruga, assim. Eu amo o meu trabalho com propósito, mas eu não consigo produzir, eu não consigo me conectar aqui. Eu queria estar em casa, deitada, passando a mão da minha barriga 24 horas por dia. E aí, enfim, nessa crise mesmo profunda, eu acabei não voltando de licença. Tomei de novo, né, dentro dos meus privilégios. Eu sei que não é a situação de muitas pessoas poder fazer essa escolha. Mas eu não conseguia me imaginar deixando as crianças em casa às 7 da manhã e voltando às 7 da noite. Hoje eu trabalho remoto, então acho que tem muito também de conciliar tudo isso, tem a ver com essa possibilidade. Na época isso era pré-pandemia, né? Minha filha nasceu em 2014. E eu decidi não voltar de licença. E passei por acho que 2 anos de fato, enxergar uma nova Rafaela. Foi uma Rafaela que foi empreender, né? Então assim, eu nunca me imaginei tendo um negócio meu. Eu fui abrir um negócio meu. Me deu ao mesmo tempo em que eu me sentia devagar, eu me sentia numa coragem e numa potência, assim, né? Como se eu fosse capaz de redesenhar o mundo pela Olivia, assim. Mas amamentei durante 2 anos. A Olivia foi uma criança que não dormia nada. Então tinha uma exaustão física misturada com essa potência. Foi uma fase de turbilhão. E logo a primeira, né? Porque foi o meu segundo que não dormia. Mas eu vou te falar que eu tenho uma teoria que Deus não dá 2 vezes esse presente. Então, o meu segundo veio um santo, assim. Aquele bebê bolinha, mamava bem, dormia bem. A primeira sacudiu todas as minhas estruturas. Eu acho que vem pra mexer num lugarzinho que a gente precisa da atenção e que, às vezes, o que eu percebo daqui, tá, Rafa? Você tem 3 passagens pela maternidade, você tem aí créditos e mais bagagem do que eu. Mas que a gente acessa sombras que a gente não conhecia. Laura Gutman. E aí eu olho e falo, gente, peraí, quem é essa Juliana que tá se revelando agora? Eu não conhecia essa mulher. Eu não sei quem ela é, como eu lido com isso. Porque daí você tá aprendendo a lidar com uma criança, está aprendendo a lidar consigo e com as suas sombras. E com a sua criança, né? Às vezes que tá lá machucada, ferida, esquecida, escondida. Olha, dá um baile. Mas eu acho que a grande oportunidade disso tudo é você enxergar a possibilidade de tirar grandes lições ali, sabe? E para você que não tem filhos também, no momento em que você, como a Rafa, precisou olhar e falou, eu precisei me reinventar, é a chamada para você atualizar a sua identidade, porque a gente não vai permanecer a mesma pessoa. E muitas mulheres sentem isso depois dos filhos, porque a gente mudou, não dá para ficar buscando aquela mulher, já não existe mais. Ela não existe mais. Quem é você agora? E fazer, né, esse resgate, essa atualização com gentileza. Eu tenho uma amiga, Isabela Camargo, e que ela falou muito sobre isso pra mim, que eu falava muito em resgate de identidade, mas às vezes você não resgata não, você atualiza. E ela fala, nossa, Isa, é muito mais coerente. E é exatamente, eu acho que isso que você passou. E depois de uma filha que não dormia, desse turbilhão, empreendendo, de onde veio a coragem para os próximos filhos? Eu sou filha única, né? Acho que aí entra a coisa do projeto de vida, até engraçado, né? Que obviamente a vida vai levando a gente para diferentes caminhos, mas eu sou filha única. Eu também. De mãe solteira. Então, assim, eu tenho 37 anos, né? Hoje isso é muito comum, é uma realidade de muitas pessoas. Conheço várias, tenho amigas, mas há 37 anos atrás eu era uma aberração. E, enfim, isso me possibilitou uma série de coisas incríveis da minha relação com a minha mãe, de ver essa mulher também na sua potência, de enfrentar o mundo para me criar.
Mas, por outro lado, tinha uma solidão ali, né? De estar muito sozinha em casa. Minha mãe tinha 3 empregos para me sustentar, então ficava muito sozinha. E aí, desde pequenininha, eu falava, vou ter 4 filhos, vou ter 4 filhos, vou ter 4 filhos. E eu brinco hoje que eu tenho 4. Porque aí hoje a minha mãe tem Alzheimer, então a coisa até do autocuidado, para mim, ela é muito importante no sentido dessa prevenção, mas a gente pode falar depois. E ela mora com a gente. Então, hoje eu tenho os 3 filhos e tenho a minha mãe. Então, eu falo, ó, de um jeito ou de outro, o projeto de vida tá entregue e eu tenho esses 4 filhos aí em casa. Mas eu acho que não tinha nem coragem, assim. 3 filhos era obsessão. Meu marido falava... Já era um desejo ali desde pequena. Então, mesmo sofrendo com a primeira, e esse sofrimento, né, do puerpério, dela não dormir, de todas essas adaptações que a gente falou, da coisa de estar empreendendo ao mesmo tempo, né? Então, eu pulei no abismo várias vezes, né? Porque empreender, pular no abismo, ter filho, pular no abismo. Mas eu sempre tive essa convicção de que eu queria continuar nessa jornada. Mas eu acho que a maternidade é onde, de fato, eu desempenho o meu melhor papel. Também é onde a minha régua está mais alta, onde eu me cobro mais, onde eu sofro mais. Mas se eu tivesse que largar tudo, era a Rafaela que eu escolheria para sempre essa. Que, assim, é onde eu me realizo, é onde eu aprendo, é onde eu me divirto, onde estão as minhas melhores gargalhadas. Mas eu descobri que dá pra ser feliz fazendo outras coisas. Dá. E como foi pra você voltar? Você trabalhou como CLT, saiu, empreendeu. E como foi pra você voltar pra esse universo? E hoje você é uma C-level. Você tem, assim, um cargo, uma carreira, uma consolidação, né? E trabalha numa empresa que, pelo que eu sinto, assim, te representa você nos seus valores. Isso é maravilhoso. Muito. Eu consideraria isso um auge profissional. Sem dúvida nenhuma. Como foi pra você dar essa volta toda? Porque tem deles que ficam traumatizados, falando, não quero ser CLT nunca mais. Mas empreender também tem N desafios. Precisa de muita coragem, você vai trabalhar muito mais, né? Eu tinha aquela ideia, não. Eu bati a carteira lá bonitinho, bati a ponto, né? A carteira assinada. E eu falava, não, porque o dia que eu tiver minha empresa, eu vou fazer meus horários. Eu vou ter flexibilidade de tempo, geográfica. Vê se eu viajo uma vez por ano, eu vou ver minha família na Dinamarca, eu faço, sei lá, 6 anos que eu não vou para um país novo. E sempre foi uma coisa que eu falo, poxa, se eu posso, né? Se eu tenho essa condição, eu vou viajar, eu vou pro mundo. E trabalho muito mais, eu trabalho de final de semana. Às vezes, eu só tenho hora para parar de trabalhar por causa dos meus filhos. Não, e uma responsabilidade muito maior, né? Quantas pessoas hoje dependem de você, Exatamente. do que você entrega. Eu falo, não, assim, eu trabalho muito bem à noite, assim, meu cérebro vai longe à noite. Eu falo, não, eu poderia trabalhar até meia-noite, 1 hora e tudo, mas eu faço questão da higiene e sono, de dar esse exemplo pra eles de que eu sei a hora de parar, de não misturar as coisas. Às vezes vou ter que, né, apagar um incêndio, vou, né? Mas tudo bem. E como foi pra você fazer essa volta profissional e tá onde você tá hoje? Acho que uma jornada, né? Vou pegar aí o Steve Jobs, que tem aqueles discursos que ele fala que contar a história de trás pra frente é bem mais fácil, né? Pra gente conectar os pontos. Diz o Alexandre, que é o CEO da Vitagem, que é mais fácil ser historiador profeta, né? Agora a história é linda. Mas eu acho que quando a gente se permite, se você pula no abismo de fato e também entrega um pouco pra vida, porque tem um equilíbrio, né? Entre ter o projeto de vida e também entender que entre o projeto e a realização. A realidade é assim, não estamos no controle, né? A gente controla os planos, objetivos, sonhos e como eles vão acontecer não é 100% controle. Exato, e a gente tem que ter a flexibilidade de navegar. Então, acho que assim, eu não voltei de licença muito com essa cabeça, né? Eu preciso de flexibilidade, eu preciso viver essa maternidade. Eu acho que aí entra um pouco de curar a minha criança, né? Minha mãe não teve essa oportunidade pela história dela, então eu falei, eu quero fazer isso diferente. E eu tinha meu privilégio, tinha meu marido, tinha uma condição de fazer isso. Mas tinha uma Rafaelinha ali dentro me falando assim, mas e a saudade de fazer, de produzir, de trabalhar? E aí surgiu a oportunidade de empreender quando eu estava de licença ainda. Na verdade, eu ainda estava de licença com 2 meses da Olivia. A minha cunhada falou, vamos abrir um negócio, você toca a parte administrativa, um negócio de alimentação, então já estava muito no meu propósito. Acho que eu nunca mais consegui sair da coisa de trabalhar com um propósito. Isso nunca mais saiu de dentro de mim. Mas a oportunidade caiu no colo e aí veio essa ideia, né? Flexibilidade, vou trabalhar de casa, né? Consigo conciliar as crianças. E embarquei. E eu acho que, de fato, consegui amamentar. Eu estava em casa, né? Numa realidade ainda pré-pandemia, onde
as minhas colegas todas iam pro escritório, eu consegui estar com ela. Carreguei a Olivia debaixo do braço pra tudo quanto ela ia fazer reunião, deixava ela no carro com a minha mãe. Aí entrava pra fazer reunião, saía pra amamentar, porque tinha essa coisa também, tinha que amamentar, livre demanda, a hora que ela quisesse. Te entendo. Mas consegui conciliar, e aí eu acho que pouco a pouco, à medida que ela ia crescendo, eu ia entendendo que os espaços se acomodavam, né? Assim, então, o espaço da mãe ia se encontrando, ela começou a ir para a escola, abre mais janelas de trabalho, e aí eu acho que o que eu descobri empreendendo foi que, no meu caso com a do Grão, que era o negócio de alimentação que eu tinha, foi uma delícia, foi uma super experiência, trabalhava muito mais, eu comecei a entender que o empreendedorismo ele não é tão libertador, né? Tem uma exigência talvez maior do que ser CLT, porque você está construindo uma coisa que é sua, que tem funcionários dependendo de você, que você falou, se deixar o trabalho a noite inteira, mas eu me preocupo com a higiene do sono, porque se a Juliana adoecer, o que acontece no seu negócio? Não tem podcast, não tem exato, então... Pois é, e é justamente isso. E eu penso que também muitas vezes existe um conflito não só da saúde física, como dos seus valores. Porque durante um momento que eu já estava trabalhando na internet, eu comecei falando de beleza, me tornei referência nisso, eu fui uma das primeiras youtubers. E eu amava fazer aquilo. Rafa, os anos foram se passando e eu fui tendo alguns questionamentos sobre a beleza tóxica, sobre a narrativa da indústria da beleza naquela época, né, 2010, 11, 12, 13, era muito diferente. De que forma que a beleza era representada nas campanhas, que tipo de pessoas estavam nas campanhas, eu comecei a ter um desconforto com aquilo. O fato de você ter que estar sempre bem, corrigir os seus poros. O que tem de errado com os poros? Os poros fazem parte. A pele tá brilhando, é isso, é a natureza da pele. E aí eu comecei a ficar, eu acho que com uma indigestão daquilo tudo. E eu tive quase um sempre mas eu tive uma crise, assim, de que eu tô levando pras pessoas? Porque eu tava sempre super arrumada, super bem vestida, continuo hoje, que adoro. Ela continua, tá, gente? Mas eu virei uma página em branco, Rafa, porque eu falei, quem sou eu nisso tudo? Então o que eu uso hoje é o que eu acho que super me representa, é o jeito que eu gosto de pôr meu cabelo, que é quase sempre o mesmo, a maquiagem é sempre a mesma. Aí eu gosto de brinco, eu gosto de cores, eu encontrei a Juliana nisso tudo. Verdade. Então, que nem você, eu dei uma volta. Eu não vou dizer que eu voltei pro mesmo lugar, mas eu entendi a minha essência. Você escutou primeiro. Se perdeu em algum lugar. Claro, eu mudei a minha narrativa, falo de beleza, eu falo de moda, eu adoro. Mas do ponto de vista do seu protagonismo. Do autocuidado, né? De quem é você e você vai fazer isso. Por que eu faço isso? Porque eu faço por mim. Claro, gosto de ser vista, né? De ser elogiada, eu adoro, eu sou um ser humano. Eu também tenho um ego. Mas eu faço primeiro por mim. Porque eu gosto, eu acho prazeroso colocar um mantra, a minha música preferida, enquanto eu me maquio, enquanto eu faço afirmações positivas, me olhando no espelho. E eu não tô preocupada se a pele vai brilhar, se meu poro tá não sei o que lá. Não é mais sobre isso. Então eu percebo que durante momentos na vida, nessas reinvenções, a gente talvez precise dar uma resetada e tá tudo bem. Para você entender quem você é naquele momento. Né? E eu não sei de que forma que você se identifica com isso, de que forma que você encontrou até o seu autocuidado para te alicerçar na transição. Imagino que com a corrida até, né? Você correu, aí parou uma época quando vieram os filhos, depois voltou. Conta pra gente quais são as suas principais atividades, os seus principais momentinhos de respiro para poder ser a Rafaela hoje, bem-sucedida, uma baita mãe, uma mulher assim inspiradora. O que te alicerça? Eu acho que até vou pegar o ponto de uma outra pergunta que você me fez, essa coisa da cultura da Vitat, né? A gente fala muito sobre os 4 pilares do bem-estar, né? A importância de você olhar para a sua nutrição, né? Mais do que a alimentação é a nutrição, é beber água, né? É a qualidade, não só o que você coloca no prato, mas a qualidade, o orgânico, etc. A parte física, né? Como você cuida desse corpo, dessa caixa, a saúde mental e o sono, que é uma coisa, acho que dos 4, o que eu menos olhei sempre, hoje eu vejo o tanto que é importante para mim.
E aí eu vou tentando fazer um pouquinho de cada coisa do jeito que dá e quando cabe. Então, acho que com 37 anos, a principal coisa que eu aprendi é parar de me cobrar. Assim, eu já tive bulimia na adolescência, uma coisa que eu não falo muito, mas eu fui uma adolescente bulímica. Baseado nessa autocobrança, né? Nessa questão de se evitar, se controlar ao máximo e evitar ao máximo entrar em contato com a fraqueza. E aí, quando você faz, também exagera no limite, uma coisa da compulsão. Eu entendi que hoje esse o padrão que não cabe na minha vida mais. Então, dá pra fazer exercício todos os dias? Eu tento, mas não dá, às vezes. Não dá, e tá eu também tudo bem, não consigo. entendeu? E não me cobro mais disso. Exato. Tem que dormir. O check em todas as caixinhas é impossível pra mim. Eu não consigo dormir todos os dias às 8 horas, né? Durante 8 horas. E fazer exercício e comer bem. Então, eu tomo Coca-Cola, né? Tomo uma por semana, mas tomo. Eu, né? Pulo treino. Hoje de corrida não. Hoje de corrida eu encontrei a terapia. Mas eu vou encontrando os meus momentos de cuidado. E aí o autocuidado, que é uma coisa que você fala que me inspira muito, que é da gente também se conectar com a gente se ouvir, né? Que é isso, você se ouviu sobre a sua jornada na indústria de beleza e descobriu que não era lá. E eu busco me ouvir. Então, sobre o quanto eu vou dormir, sobre o quanto eu vou me exercitar, sobre o quanto eu vou trabalhar. Então, às vezes eu preciso entregar mais pro trabalho e eu tô ali, eu tô no flow, eu tô na performance. Mas às vezes eu não tô. Às vezes eu preciso parar e sentar com os meus filhos e brincar com eles. É isso que vai me reabastecer. E é o que precisa ser feito naquele momento. Então, eu não sou boa em nada, mas eu vou fazendo um pouquinho de tudo, entendeu? E aí eu vou me encontrando e vou entregando e aceitei que é assim, né? Não vou correr a maratona no melhor tempo? Não vou. Mas me esforcei e consegui atingir esse objetivo. E depois fiquei um tempo sem treinar. E acho que é esse equilíbrio do desequilíbrio, sabe? E eu vou fazer 2 pinceladas aqui. Não sou boa em nada. Vamos ressignificar, vamos melhorar a linguística. Você faz o seu melhor em diversas áreas. E o seu melhor é diferente a cada dia, né? Exatamente. Porque talvez, eu vejo aqui em casa, tem dias que eu tô com muita paciência para as crianças, porque eu tô abastecida de mim. Eu tô com o check no autocuidado. E às vezes o que é? Porque a galera acha que eu meditei 40 minutos de manhã e fui iluminada. Não, gente. Às vezes é no banho. Hoje eu chorei no banho. Eu precisei, Rafa. Isso é autocuidado. Exatamente. Gente, e eu precisava chorar e daí eu fiquei respirando. Eu falei, não, só vou descer quando eu estiver melhor. Daí chegou a Luana, minha styling, que também é mãe. Eu falo, não, eu coloco quanto eu puder de mães aqui pra, né? Pra atuarem, pra ajudarem, pra se sentirem úteis. Eu falei, não, a Luana chegou, ela olhou pra minha cara, ela que foi. Eu falei, aconteceu uma coisa que não tava no previsto hoje, mexeu comigo, porque eu tava com as crianças. Ela, vem cá, me dá um abraço, nem precisa falar nada se você não quiser. Isso é autocuidado. E às vezes a gente acha que o autocuidado depende de um procedimento estético, de um não sei o quê. Se for pra você, tudo bem. Mas lembra que, na essência, você não precisa de nada, você só precisa se ouvir. Entender o que você precisa em cada momento e como você consegue aplicar. Porque, às vezes, o que eu preciso é dormir. E não dá pra eu parar e dormir agora. Mas o que eu posso fazer? É tomar um chá que vai me trazer um pouco de vitalidade, me hidratar bastante. Eu fiz o programa da Vitat, do Detox de Corpo e Mente de 7 dias. Eu precisava daquilo. Eu amo a Ayurveda. Então eu olhei e falei, poxa, as especiarias, conseguir melhorar um pouquinho, assim, da minha vitalidade, dar aquela... tirar um pouco do que inflama. E ótimo, e fez muito bem. E mergulhei na cachoeira, fiz trilha, fiz grounding, pus o pé no solo, troquei íons com a terra. Olha que beleza. Então, assim, o autocuidado, ele vai mudar durante a sua vida. E você vai performar diferente durante a sua vida. Mas você faz o seu melhor sim. Do jeito que você pode hoje. Vou levar como um presente aí, ó. Porque você faz sim, e é dentro do seu possível, sabe, Rafa? E eu imagino que tendo uma mãe que tinha 3 empregos, mãe solo, naquela época, a referência que você tem de força, determinação, de mulher, uau! Mas você é a Rafaela. E você é uma Rafaela incrível na sua empresa e para seus filhos e para o seu companheiro, eu tenho certeza. Tipo, eu sentei com você, eu fiquei, caramba, olha só quanta coisa. Então, eu acho que a gente também precisa reaprender a olhar pra gente e fazer essa validação.
Eu demorei muito, eu sempre fui muito Eu tenho muita inteligente. dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em me parabenizar, assim, né? Eu sou uma pessoa muito feliz. Então, eu termino todos os dias, mesmo naqueles muito duros, né? Assim, final de semana eu tive um dia bem difícil com as crianças, desde que você fala, nossa, gente, coitadas dessas crianças terem nascido nessa casa. Péssima mãe. Mas eu sempre termino falando, não, mas amanhã eu vou fazer diferente, é aqui que eu posso melhorar. Então, eu tenho essa tendência a ser otimista, mas eu tenho muita dificuldade em reconhecer as minhas conquistas. Os seus pontos fortes. fortes. E eu até fiz aqui uma anotação sobre isso, que eu quero te perguntar agora. Quais suas habilidades e pontos fortes que você ou descobriu, ou reconheceu, ou melhorou a partir do autocuidado? Eu acho que a principal coisa dentro desses 4 pilares, para mim, do autocuidado, na minha vida de transformação, foi, sem dúvida, o esporte, assim. Porque eu acho que é engraçado que começou com essa coisa estética, né? A gente, às vezes, acaba trombando no autocuidado num momento não perfeito, não linear, e depois a gente vai melhorando. Mas, na verdade, eu sempre fiz terapia. Então, acho que, mentira, nem começou pelo exercício físico, porque a terapia é uma coisa que faz parte da minha vida. Inclusive, eu podia fazer terapia com você, que eu vim todo dia. Pronto. Quando eu abri, a protagonista é minha mentoria, né? Quando eu abrir vaga, eu quero, te mando um recado. Porque daí é é um touch mais próximo, assim, para poucas mulheres, que a gente pode falar sobre performar, sobre carreira. E pega muito essa dor, assim, do quem sou eu e como eu coloco o meu melhor pro mundo, independente do objetivo, né? Então pode deixar que a gente faz isso chegar pra você, porque eu vou amar. E você vai ser inspiração pra gente. Mas eu acho que a questão então, assim, acho que a saúde mental sempre foi muito presente, a terapia e essa busca pelo autoconhecimento, mas eu acho que o que foi transformador para mim, até na minha saúde mental, foi o esporte, que começou pela estética. Então é engraçado que eu comecei a correr porque eu queria queimar mais caloria, mas no final das contas me ensinou tanto sobre mim, tanto sobre resiliência. Foi onde que eu descobri o meu ponto forte, que é essa capacidade de ir além, assim. Eu consigo resistir muito na dor. Eu tenho uma resistência para a dor, para o sacrifício, que não sei se é bom, né? Talvez não seja tão bom, mas é uma fortaleza minha. Então, na hora que eu tô na 12ª hora de trabalho, eu consigo ir na 13ª, né? Na hora que a amamentação tá doendo, eu consigo não desistir. Na hora que a corrida tá extenuante, eu consigo ir além. E eu descobri isso muito através da maternidade, mas através do esporte, né? E eu acho que esse é o meu ponto forte na vida, assim. Tá difícil, mas eu consigo ir um pouquinho mais, sabe? Eu vou explicar com algarismos, tá, gente? A Rafa, ela corre maratona. Maratona são quase 43 quilômetros, né? 42, 195. Exatamente. Só os maratonistas sabem esses últimos algarismos. Na hora que o seu relógio aponta 42, você fala, acabou, ainda tem 100 metros e seu sol caiu, você quer se matar, ainda tem 100 metros a chegar. Eu não sei o que é isso e eu confesso que eu não sei se eu tenho vontade de descobrir o que é isso, mas hoje, quando eu corro 8 quilômetros, que pra mim, Rafa, é uma conquista. E eu sinto isso, que eu falo sempre os primeiros 2, os primeiros 3, eu tô ali lutando. Por que você saiu de casa? Vocês acham que eu vou correr feliz? Não vou. Eu vou correr porque eu sei do benefício. Aí eu me atenho ao benefício, eu sei o que proporciona de bom. Exato. Fisiologicamente, emocionalmente e psicologicamente. Porque daí você foca no benefício, porque muitas vezes você sair ali da zona de conforto e falar, poderia usar essa 1 horinha pra dar uma, tirar uma soneca? Mas eu também, mesmo eu que assim, eu adoro correr, mas 80% das vezes eu levanto e falo, Você vai, filho, arrastada, né? A gente se arrasta, eu me arrasto, que bom ouvir isso. Porque eu falo, gente, depois que eu passo essa zona da desistência de, tá doendo aqui, tá doendo ali, não tá encaixando a respiração, tá calor, meu Deus, minha pressão. Depois você passa, você fala, gente, eu consegui, eu me levei até o quilômetro 8, minhas pernas e muito mais do que isso a minha mente. Exato, não, só a mente, é isso. Porque chega uma hora que o corpo não vai mais. Quando eu escalei lá minhas montanhas, vulcões, o corpo não ia mais, era a mente. E aí, nossa, Ju, mas eu não nasci com mente forte. Eu também não, querida. Mas é uma coisa que a gente precisa colocar em prática. E manter uma consistência do mínimo de desafio para que a gente tenha
esse trabalhar de que, beleza, mais uma vez, ó lá, venci. Venci a minha mente, eu consegui ir mais longe, consegui superar, e eu acho que você traz muito isso pra Exato. gente. E aí é isso, o exercício ele vai curando a mente, e aí obviamente que a mente curada, o corpo que está sendo cuidado se alimenta melhor, né? Porque você não coloca coisas ruins pra dentro desse corpo que você tá cuidando. É tão difícil correr 8 km, você não vai chegar em casa e vai comer uma barra de chocolate. Você sabe que vai te atrapalhar no dia. Não, Exatamente. gente. Aí você fala, não vale a pena. Olha o tanto que eu me esmerei lá, que eu me esforcei. Pra quê que eu vou fazer isso? Eu tenho isso hoje. Mas eu ainda tenho que fazer umas negociações, assim, sabe? Então eu falo, o que isso traz? Associação positiva e negativa, né? Então você olha aquela coisa e fala, meu, não vale a pena. Não vale a pena porque depois eu treino pior e tudo mais. Exato. E daí eu vou ter que, tipo, já é um nível de esforço imenso, eu vou ter que me esforçar mais. Não vale a pena. E a gente começa a entrar na linha. Eu acho que é um efeito associativo, né? Exatamente. Porque o autocuidado é isso, né? Bem-estar é isso. Não dá pra você cuidar só de uma coisa, né? Volta lá na roda da vida que você mesmo trouxe, né? Assim, não dá pra gente olhar só pra um lugar. A gente vai cuidando aos pouquinhos de tudo, porque o bem-estar e esse amor, né? Essa sensação boa da gente se cuidar vem da gente olhar pra tudo. É uma visão holística, não dá pra você olhar só pra Pois é. um pilar. Rafa, eu quero uma mensagem sua para as mulheres, né? Para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, sobre o tal do abismo, né? De você se jogar no abismo da transição de carreira, da transição alimentar, da transição de relacionamento, da maternidade. O que você poderia dizer para essa pessoa que está ali na beirinha e fala, eu não vou conseguir chegar do outro lado? O que você fala para ela? Ai, é difícil, né? Eu acho que tem uma palavra que vem na minha cabeça te ouvindo que é fé, né? Assim, cada um tem a sua. A minha muito particular também. Mas eu acho que é o acreditar no intangível. A gente fala isso muito até no trabalho, assim. Na hora que você tá mergulhando no abismo, não tem amparo nenhum, né? Às vezes é isso, é um casamento que acaba, né? É alguma tragédia na vida, é uma transição e a gente se vê sem amparo nenhum. O que te resta? Ficar balançando o braço tentando agarrar as coisas, agarrar a muleta, agarrar a árvore que tá caindo junto com você? Só resta mergulhar. Então, assim, e aí o mergulhar é se encontrar com a fé. E pode ser a fé em você mesma, né? Acreditar que você é capaz, pode ser a fé em Deus, pode ser a fé no universo, é acreditar que as coisas sempre trabalham pro bem, cada um vai encontrar o seu caminho. Mas, para mim, em todas as vezes que eu me vi nesse lugar do completo desamparo, e já passei por outras, acho que o diagnóstico da minha mãe, enfim, né? A gente se vê nessa hora em que você perde todas as estruturas, é abraçar a fé. Eu abraço muito, eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, eu falo, eu sou capaz de fazer dar certo, sabe? Vai dar errado, eu tô sozinha, mas eu sou capaz de fazer dar certo. Então, todos nós somos, é isso, não sou eu, todos nós. Então, acho que a minha mensagem é sempre essa. Você tá no abismo, mergulha, não tem outro jeito. E aí abraça a fé que você tiver, assim. Ai, Rafa, muito obrigada. Me fez lembrar de um técnico muito querido meu de patinação e eu tenho pensado muito nisso quando eu me proponho a ser uma ciclista mega nível -2 de habilidade, mas estou aqui fazendo o meu melhor. Pelo menos aprendi, né? Ó, que beleza. Gente, eu já patinei, não sei andar de bicicleta, tem muitas coisas em comum. Meu Deus, gente. Pronto, Rafa, vamos lá. Tem uma bike pendurada ali, a gente pode dar uma volta aqui dentro. Mas assim, eu lembro que ele falava, o tombo é inevitável. Você escolheu um esporte em que o tombo é inevitável. Não existe um patinador que jamais caiu. E muito provavelmente para você ir para os próximos níveis, você vai cair pra caramba. Aprende a cair. O melhor que você faz é aprender a cair. Exatamente. Se protege. Mas cai. Você não tem como cancelar o tombo no meio do caminho, certo? Certo. Então, Resiliência. saiba, e bicicleta também, você não vai cair tentando segurar o chão, você protege a sua cabeça, você faz bolinha, assim, né? E eu caí 5 vezes, outro dia eu contei num episódio aqui do podcast que o meu primeiro treino na rua real, assim, com a sapatilha clipada, foi isso, eu caí bem. Caí bem em todos os sentidos.
Mas voltei aqui feliz por ter me dado essa chance, por ter me desafiado. Ô, Rafa, eu vou colocar de novo aqui para vocês o QR Code da Vitat, para vocês poderem conhecer esse aplicativo, que dá para vocês baixarem. Os programas são gratuitos, então tem muito conteúdo lá para você que de repente está nessa transição precisando olhar para você. Então vai lá, navega, encontra o melhor programa, seja de treino em casa, de alimentação, meditação, sono, tem muita coisa. E para você que está só ouvindo, tem link também aqui na descrição. Eu já tenho sentido até algumas seguidoras falando, Ju, tô de olho, já baixei, já tô fazendo, muito legal. Porque às vezes a gente não faz ideia desse próximo passo no caminho da reconexão, do autocuidado. Às vezes ele tá ali, tipo, num clique, como é a Vitat. Obrigada por ter vindo, compartilhar a sua vida. Obrigada a você, amei o convite, amei estar aqui nesse papo que parece de amiga. Estou me sentindo metade da sessão de amigas, metade da terapia. Foi maravilhoso. Assim seja. Mas a gente continua, então, nossos projetinhos aí. Se você quiser andar de bike, eu vou lá, eu vou segurando o banquinho. Tá bom? Ou a gente patina junto, né? Vamos patinar aqui na aula, já quero. O processo dos tombos. Pessoal, comenta qual foi a parte que mais te inspirou, que mais te tocou. Lembra de compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam se inspirar, para que essa mensagem chegue mais longe. Se você ainda não segue o podcast, siga e comenta aqui, que eu quero muito esse feedback do que você mais gostou e até da sua história de vida, da sua contribuição. Combinado? A gente se vê no próximo episódio de Juliana Góes Podcast. Rafa, um beijo pra você, beijo pro time da Vitat. Vocês são muito bem-vindos aqui na minha vida. Temos muita sinergia. Amei. Foi um prazer te receber. Amei, quero beijo. todo dia. Obrigada. Tchau.